Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 19 de maio de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quinto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Inglaterra Premier League, o jogo do Chelsea versus Leicester com início às 16 horas. Na classificação, o Chelsea é o terceiro colocado em 36 jogos disputados, com 70 pontos conquistados, 73 gols marcados, 31 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Leicester, que vem na nona colocação, em 36 jogos disputados, com 48 pontos conquistados, 57 gols marcados e 57 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Chelsea é o oitavo colocado no ranking em 17 jogos disputados, com 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 34 gols marcados, 20 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Já a equipe do Leicester, atuando como visitante, é o terceiro colocado, 13º colocado em 18 jogos disputados, com 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, 27 gols marcados, 35 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Chelsea foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, em 7 dos últimos 8 confrontos, saiu menos que 5 cartões. O Leicester, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 5 cartões. Último confronto entre eles, 3-0 para a equipe do Chelsea. Vale ressaltar que na classificação, o Chelsea já está aí praticamente classificado para a próxima temporada da Liga dos Campeões. Claro que ainda tem o Arsenal aí na sua cola com 4 pontos de desvantagem, mas não chega mais. O Arsenal tem 37 jogos, o Chelsea tem apenas 36. Então, digo e reafirmo, o Chelsea já está garantido na próxima temporada da Liga dos Campeões. Já a equipe do Leicester atualmente está no meio da tabela, ainda tem chances de matemática, não, também não tem chance matemática de nem para ir para a Liga Europa e muito menos para uma conferência europeia. Agora, é o seguinte, é um jogo de comprimento de tabela, mas tem aquela velha rivalidade entre essas equipes. Por esse retrospecto, acredito aí que é um jogo de comprimento de tabela que o Chelsea deve e pode vencer sim. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence ou mais de 2,5 gol. Claro, como dica de favorito, a equipe do Thomas é a favorita a vencer essa partida, mas acredito que retornarei com essa partida no decorrer do vídeo. Vamos agora para a Copa Libertadores, Grupo D. O jogo do Atlético Mineiro versus Independente Del Valle, com início às 19 horas. Na classificação do Grupo D, o Atlético Mineiro é o atual líder em 4 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 6 gols marcados, 3 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Enfrenta o Independente Del Valle, que vem na terceira colocação, em 4 jogos disputados, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Del Valle sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, o Atlético Mineiro, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca. Em 7 de 9, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8, venceu o primeiro tempo. O Del Valle, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7, menos que 3 gols. Em 8 de 9, saiu menos que 11 escanteio. Último confronto entre eles, 1-1, duelo equilibrado tecnicamente. A equipe do Galo precisa vencer aí para conseguir a sua classificação antecipada, já que luta aí com a equipe do Tolima com essa liderança. Por esse retrospecto, o Galo em casa é uma equipe fortíssima. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa.
Vamos agora para o grupo F, o jogo do River Plate versus Colo-Colo, com início às 21 horas. Na classificação, o River Plate é o atual líder, primeiro colocado em 4 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, ou em duelos individuais, o River Plate sofreu gol nos últimos 3, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 ambos marcam, em 8 de 10 menos que 11 escanteio. O Colo-Colo vem a 3 jogos sem derrotas, em 8 de 9 saiu ambos marcam, em 8 de 10 mais que 2,5 gol. Também foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteio. Em 9 de 10 mais que 4,5 cartões. Último confronto 2-1 River Plate. Acredito que é um jogo plausível para a equipe do River Plate vencer novamente, atuando em casa, para conseguir aí a sua classificação antecipadamente. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence ou mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do União Santa Fé versus Fluminense, com início às 19h15. Na classificação, a equipe do União, segundo colocado, com 4 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, 8 pontos conquistados, enfrenta o Fluminense, que vem na terceira colocação, em 4 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e uma derrota, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos ou em duelos individuais, a equipe do União Santa Fé, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões e mais que 10,5 escanteio. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. O Fluminense vem a 4 jogos sem derrotas. A 4 saiu ambos marca, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Em 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Primeiro confronto foi 0-0 aí, o Fluminense atuando em casa. Para essa partida podemos ir com a dica: casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos aqui para esse jogo do São Paulo versus Jorge Wilstermann, do grupo D, com início às 21h30. Na classificação, o São Paulo dispara com 10 pontos, é o atual líder em 4 jogos disputados, somando 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 8 gols marcados, 3 gols sofridos, 10 pontos conquistados. A equipe do Jorge Wilstermann, quarto colocado, em 4 jogos disputados, com nenhuma vitória, 2 empates e uma derrota, 2 gols marcados, 6 gols sofridos, 2 pontos conquistados. Em duelos individuais, o São Paulo vem a 8 jogos sem derrotas. Em 7 de 9 saiu ambos marcam mais que 4,5 cartões. O Jorge Wilstermann vem a 4 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 3 gols. Em 5 de 6, mais que 4,5 cartões. Último confronto 3-1 São Paulo. Para essa partida, vamos estar optando aí no jogo de casa vence ao intervalo ou mais de 2,5 gol, probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série B, o jogo do Grêmio versus Criciúma, com início às 19 horas. A equipe do Grêmio é o sexto colocado em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 4 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Já o Criciúma vem logo atrás, na sétima colocação, com 9 pontos conquistados, em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 2 pontos a menos que o Grêmio. E nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 7 de 9 saiu menos que 11 escanteio. O Criciúma, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, vamos com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Náutico versus CSA, com início às 21h30. Na classificação, é equipes que se encontram na parte inferior da tabela. O Náutico é o 15º colocado, em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 7 pontos conquistados. O CSA é o 18º, em 7 jogos disputados, com apenas 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas, 3 gols marcados, 5 gols sofridos, 7 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles.
Em 4 de 5, o Náutico foi a primeira equipe a marcar e o CSA sofreu gol nos últimos 5. Em duelos individuais, a equipe do Náutico vem a 3 jogos sem vitórias, a 3 sofreu gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 5 saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8, mais que 10,5 escanteio. E em 9 de 10, menos que 3 gols na partida. O CSA vem a 4 jogos sem vitória, a 3 sem marcar gols. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Em 7 de 8, menos que 3 gols. O último confronto deu CSA 3-1. O Náutico jogando em casa tem que vencer essa partida de qualquer forma. Vem de 2 resultados negativos em casa diante do Cruzeiro e Guarani. Então, por esse retrospecto, acredito que o Náutico não perca essa partida. Vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Bom, tropa, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nossos vídeos ao máximo de pessoas que vocês puderem. Bom, antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, vamos deixar uma dica bônus aqui para a tropa, como já é de costume. Bom, esse jogo do Grêmio, o Grêmio é o favorito, mas pode acontecer um empate ao intervalo e deixamos aí um fora com empate ao intervalo com uma dica de mini ou possível zebra. Vamos ver que tem outra opção aqui para a tropa. O jogo do Galo seria improvável. O do Leicester versus Chelsea também acredito que seria provável aí um fora com empate ao intervalo, apesar que o Chelsea é o favorito. Então, são dicas arriscadas. Se vocês não curtem dicas arriscadas, fica apenas nos favoritos. Então é isso. Vamos agora aos nossos bilhetes pronto. Partiu, tropa.